Primeira aula de hoje, escravidão e herança social da sociedade escravista. Nesta aula nós vamos tratar dos efeitos da escravidão no Brasil e o que era a escravidão no Brasil. Em primeiro lugar, quem eram os sujeitos escravizados? A história dos africanos é ainda repleta de estereótipos e desconhecimento. Muitos dos que foram escravizados e trazidos para o Novo Mundo eram letrados em árabe ou ajami. Conheciam técnicas que os europeus não conheciam. Tinham domínio do ferro antes de serem escravizados. Eram pessoas e assim se concebiam. Possuíam ideias, sentimentos, visões de mundo, religiosidade, cultura, artes e espírito. Então essas pessoas eram pessoas comuns que viviam na África. E elas foram submetidas ao jugo da escravidão. Entre os séculos XIV e XIX, houve o que é conhecido como diáspora africana. Em 1866, Perdigão Malheiro afirmava que até então mais de 100 milhões de africanos foram repartidos entre espanhóis, ingleses, franceses, portugueses, holandeses, dinamarqueses, suecos, americanos e brasileiros. Isso sem contar as vítimas que morriam em função do tráfico. Ou seja, é uma cifra muito grande. Os colonizadores justificavam suas ações afirmando que estavam fazendo um bem para essa gente sem alma. Estavam civilizando-os, cristianizando-os. Então, a gente tem um processo, de diáspora africana que, até 1866, como narra Perdigão Malheiro, mais de 100 milhões de africanos foram tirados de seus territórios e trazidos para o Novo Mundo para servirem de mão de obra escrava. Nesse processo, esse número não conta aqueles que morreram em função do tráfico, pelas guerras ou nos navios negreiros, que quando descobertos pelos ingleses já no século XIX, eram atirados ao mar. Citando aqui o Perdigão Malheiro, ele diz assim: reduzidos assim os negros à escravidão e convertidos em mercadorias, desaparecia o ente humano, para só restar o objeto ou efeito de comércio, como tal tratado na feitoria, a bordo dos navios que os deviam transportar e no lugar do seu destino, ainda que pelo maltrato morressem as centenas ou milhares, pois eram facilmente substituídos. Em mãos dos compradores na colônia eram apenas instrumentos de trabalho, como tais considerados e destinados a transformarem o seu suor em ouro para os senhores, pouco importando que morressem exaustos dentro em breve tempo. Aí estava a África para suprir. Então, nesse processo, ocorre a retirada de aproximadamente ou mais de 100 milhões de pessoas que eram escravizadas para servirem de mão de obra escrava no Novo Mundo. O comércio de escravos foi algo muito marcante neste período. Naquele tempo, na consciência europeia, citando Perdigão Malheiro, a escravidão dos negros e esse comércio não eram tidos em horror, como no século atual. Todos pagam um tributo às ideias de seu tempo. O próprio padre Antônio Vieira, que defendia, entre aspas, os índios, pregava a escravidão dos negros como uma necessidade de mão de obra. Os estados fomentavam a escravidão, davam títulos de nobreza para os traficantes de escravos. Ordens religiosas atuavam como empresas traficantes de escravos. O filósofo defensor da liberdade e do liberalismo, John Locke, era acionista de uma empresa traficante de escravos, como afirma Domênico Lossurdo. O agrarismo brasileiro no século XIX era avesso à abolição, ferrenho defensor da escravidão. Perdigão Malheiro relata um caso aqui da cidade de Campos, de um fazendeiro que era contrário ao fim da escravidão. Segundo Perdigão Malheiro, em 1838 foi publicada uma memória por um natural de Campos, onde se procurava sustentar o tráfico, que era antes um bem do que um mal para os negros. E já em 1814 o fora um opúsculo em francês, Considerations para um português, em que se aconselhava as nações a impugnarem no Congresso de Viena as pretensões inglesas sobre o tráfico e deixarem este negócio inteiramente à deliberação própria e execução de cada Estado.
Quando se quer manter o mal, não faltam opiniões e defensores, argumentava Perdigão Malheiro. A cidade de Campinas foi a última cidade do mundo a abolir a escravidão. Até os anos 40 do século XX, os negros não podiam transitar pela calçada de uma avenida central da cidade, chamada Francisco Glicério. Durante a escravidão, os negros andavam apenas nas ruas, não podiam andar pelas calçadas. Descalços, tinham que pedir bênção ao senhoriato e sempre provar a condição de livre para não serem escravizados. Então, o comércio de escravos era uma realidade inquestionável nesse momento da história, né? E a escravidão, ela tinha um fundamento jurídico-político como instituição. E esse fundamento repousava no direito desigualitário romano, que pressupunha uma desigualdade natural entre os seres humanos e a validade do domínio pelos mais fortes. O Florestan Fernandes tem um texto, esse texto que eu deixei para ser lido por vocês, no qual ele comenta essa questão da legitimidade da escravidão. Segundo Florestan Fernandes, na página 82, a legislação romana oferecia às ordenações da coroa os elementos mercê dos quais seria possível classificar os índios ou os africanos como coisas, como bens móveis, estabelecer a transmissão social da posição através da mãe, de acordo com o princípio latino partus sequitur ventrem. Ou seja, aqueles que nasciam no ventre de uma escrava adotavam a condição de escravo, e assim essa instituição se reproduzia. E com isso se negava ao escravo qualquer condição humana. Por outro lado, a escravidão era praticada em pequena escala em Lisboa e foi tentada nos Açores, Madeira, Cabo Verde e São Tomé, preparando o caminho para o moderno sistema agrário. A escravidão, todavia, entrava em conflito com a religião e com os costumes criados pela concepção católica do mundo. Mas esse conflito de natureza moral não proporcionou ao escravo, de modo geral, melhor condição nem um tratamento mais humano, como acreditava Franklin Tannenbaum. Provocou apenas uma tendência para disfarçar as coisas, separando o permissível do real. Então, a escravidão era uma instituição que tinha os seus fundamentos no seu tempo e tinha a sua legitimidade. Novamente, cristianizar, civilizar eram os conceitos usados para legitimar tal instituição. Agora eu gostaria de comentar as condições sociais dos escravos. Há um conto do Machado de Assis chamado Pai contra Mãe, o qual recomendo muito a leitura. Machado de Assis começa afirmando: a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Como o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. Aqui é interessante a ironia de Machado de Assis, quando ele afirma que toda a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Novamente, Machado: o ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa, também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia, assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Em seguida, Machado comenta: quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico. Se o tinha,
o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto descalço correndo vara ao ombro, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse ou contra quem o acobertasse. Os negros no Brasil, durante o período da escravidão, tinham uma expectativa de vida de 19 anos, conforme o historiador Stuart Schwartz. Já Luiz Nogueira, em suas pesquisas em São Paulo, ponderou a expectativa de vida de 25 anos. Isso demonstra a hipocrisia da lei do sexagenário, a qual estabelecia que após os 65 anos os negros podiam ser livres. Mas poucos eram os escravos que chegavam até essa idade. E Gilberto Freire, um dos grandes intérpretes do Brasil, afirma que a escravidão no Brasil era doce comparada à escravidão espanhola. Segundo ele, no século XIX, o escravo brasileiro tinha melhores condições de vida do que um operário inglês durante o processo de Revolução Industrial. Já Perdigão Malheiro, mais realista, ponderava a condição social do negro com outras palavras. Segundo ele, citando Perdigão Malheiro na página 24, o escravo era apenas um instrumento de trabalho, uma máquina, não passível de qualquer educação intelectual e moral, sendo que, mesmo da religiosa, pouco se cuidava. Todos os direitos lhes eram negados, todos os sentimentos, ainda os de família, eram reduzidos à condição de coisa, entre aspas, como os irracionais, aos quais eram equiparados, salvo certas exceções. Eram até denominados, mesmo oficialmente, peças, fôlegos vivos, que se mandavam marcar com ferro quente ou por castigo, ou ainda por sinal, como o gado. Em seguida, comenta Perdigão Malheiros, daí essa luta eterna entre o escravo e o senhor, e consequentemente com a sociedade. Daí a necessidade de medidas excepcionais para resguardarem e protegerem os senhores contra os escravos, para defenderem a sociedade também contra os senhores em proteção dos escravos. Novamente, Perdigão Malheiros comenta na página 26 que o escravo era inteiramente desconsiderado e havido por animal de carga ou pouco menos. Apenas se tratava de obrigá-lo, ainda debaixo do arrozague e tormentos, a trabalhar dia e noite, sempre e quase sem descanso. Era instrumento ou máquina de que se buscava tirar o maior proveito material possível em benefício exclusivo dos senhores. Mas não tinha o escravo sequer compensação alguma, quer física, quer intelectual, moral e espiritual, de sorte que o pretendido benefício do resgate, com o fim de salvá-lo do ódio, morte e cativeiro dos seus inimigos, e também com o de cristianizá-los e civilizá-los, era um verdadeiro embuste, um grosseiro e infame sofisma. Os colonos, os senhores, nem lhes davam o necessário à vida, para se alimentarem e vestirem, sendo preciso que se tomassem providências a tal respeito. E continua Perdigão Malheiro, na página 29. Ao comentar sobre as penas que os escravos fujões sofriam, ele afirma: havia mutilações contra os escravos fugidos. O alvará de 3 de março de 1714, que mandou que se marcasse com ferro quente um fujão, e na reincidência se lhes cortasse uma orelha. Havia também a figura dos chamados capitães do mato, espécie de esbirros que os iam buscar onde se achassem ocultos, e aos quais se deu o regimento em 1724, sem que pudessem sofrer pena pelas mortes que fizeram no exercício de sua tarefa, exceto se claramente constatasse que o tinham feito de propósito sem justa necessidade de defesa.
o que também cessou com as providências posteriormente tomadas. A prática hoje muito comum no Brasil de decepar cabeças era uma prática inicialmente adotada pela Casa Grande. Aqueles escravos fujões, em último caso, quando muito reincidentes, eram mortos e tinham suas cabeças cortadas e decepadas em praças públicas. Quem não se lembra de Palmares, cuja cabeça foi degolada? Até mesmo outros heróis, entre aspas, de nossa história oficial, passaram pelo mesmo processo, como o próprio Tiradentes, que pela sua revolta pagou com a própria cabeça. Também entre os nossos heróis nacionais, outros pagaram com a mesma pena, como Lampião e muitos outros que ousaram desobedecer à Casa Grande. Hoje, cortar cabeça se tornou uma prática da senzala, muito reproduzida nos presídios. Toda essa violência que existe na sociedade brasileira tem a sua explicativa em um passado de mais de 300 anos, no qual os negros e escravos fujões eram açoitados em praças públicas. Também entre os escravos havia uma distinção entre aqueles que pertenciam à Casa Grande, os chamados escravos da Casa Grande, que faziam os serviços domésticos, e os escravos do eito, que trabalhavam duro nas lavouras. Estes sofriam mais, viviam em condições extremamente precárias, trabalhando sol a sol o dia todo, sem ser remunerados. Porém, a escravidão trazia consigo muita resistência por parte dos escravos. Estes não aceitavam essa ignóbil instituição. Na página 26, Perdigão Malheiro retrata algumas das práticas entre senhores de resistência dos escravos. Segundo ele, essa luta eterna entre o escravo e o senhor, e consequentemente com a sociedade, era muito constante. Daí a necessidade de medidas excepcionais para resguardarem e protegerem os senhores contra os escravos, para defenderem a sociedade e também contra os senhores em proteção dos escravos. Perdigão Malheiro narra que era muito comum o escravo revoltar-se parcialmente contra os senhores, e se não pode ou não quer exterminá-lo, como em Haiti, à semelhança das vésperas sicilianas, ou fazer a guerra como a de Espartaco, fere aqui e ali isoladamente, exercendo assim a vendetta privada contra este ou aquele indivíduo. Ou foge da sociedade que o acabrunha e esmaga, procurando a expansão de sua liberdade, onde melhor se lhe ofereça. Os escravos não foram vítimas surdas e caladas da escravidão. Ao contrário, ofereceram uma resistência muito grande contra seus senhores. Essa resistência se fazia de diversos modos, e as leis logo foram criadas para contê-las. Medidas excepcionais foram promulgadas em diversas datas. Os escravos resistiam. Tomavam também eles o expediente de fugirem, o que ainda hoje é frequente, conta Perdigão Malheiro em seu texto de 1866, quando a escravidão já estava em crise. Os escravos também suicidavam-se para porem fim ao termo do cativeiro. Matavam seus filhos para não serem escravos. Estas são as cenas da escravidão. Preferiram e preferem internarem-se pelos matos e aí viverem ou isoladamente ou em grupos, sujeitando-se assim livremente a todos os rigores, sofrimentos e privações, contanto que isentos da sujeição odiosa e cruel dos senhores. Quando reunidos em número de 5 ou mais, chamavam-se de quilombos, página 29. E em geral, quilombolas ou calhambolas, os negros fugidos. Então, era muito comum a resistência dos escravos. Eles fugiam do cativeiro, formavam quilombos, colocavam fim à própria vida como medida de resistência. As escravas que eram estupradas pelos seus senhores conheciam diversas ervas que usavam para abortar, para não dar para o seu senhor mais uma peça, como eles viam. Então,
as resistências eram inúmeras e muito praticadas pelos escravos, que não foram vítimas passíveis da situação. A natureza da sociedade escravista era de uma sociedade, como afirma Caio Prado Júnior, cujo sentido reproduzia o sentido da colonização, tal como a sociedade brasileira ainda hoje se mantém, ou seja, uma sociedade organizada para produzir riquezas e exportá-las para fora. Riquezas de diversos gêneros, como a cana-de-açúcar, como o tabaco, o mate no Rio Grande do Sul, a borracha na Amazônia, o café em São Paulo, o ouro, o diamante e demais metais preciosos nas Minas Gerais. Essa sociedade brasileira, conforme Caio Prado Júnior, foi organizada para exportar riquezas. E os escravos eram os grandes produtores dessa riqueza, embora não pudessem usufruí-la. Então, a gente tem uma sociedade no Brasil que foi organizada para remeter riquezas para fora. E a mão de obra escrava foi, durante todos esses mais de 300 anos de escravidão, mais de 3 séculos, o agente central de todo o trabalho, de toda a riqueza produzida no Brasil. Os escravos eram as mãos, os pés, os braços dos seus senhores. E a escravidão, nessa sociedade, produziu efeitos horríveis para o conjunto da sociedade. Um deles é a aversão ao trabalho manual, considerado trabalho de escravo. Diversas das funções dos trabalhos existentes na sociedade eram feitos por escravos. E esses escravos eram os agentes centrais de todo o trabalho. Carregavam as sinhás, faziam a comida, pegavam o lixo, inclusive as fezes dos seus senhores. Existe uma expressão na língua portuguesa, enfezado. Essa expressão surge no contexto da escravidão, porque os escravos, chamados de tigres, escravos que eram dourados em razão das fezes que ficavam em seu corpo, as quais eram carregadas em baldes, eram colhidas em baldes e remetidas até o mar. Estes eram os escravos mais bravos, mais descontentes com sua própria condição de vida. E daí a expressão enfezado remete a esses escravos que tinham como ofício carregar as fezes de seus senhores e despejá-las no mar ou nos rios. Os escravos exerciam todo o papel social, todo o trabalho era por conta desses escravos. E o que acontece nesta ordem social escravista? Segundo Florestan Fernandes, a sociedade escravista no Brasil era uma sociedade dividida em estamentos e castas. Os brancos pertenciam aos estamentos, um grupo social à parte, que se formava a partir de relações familiares, de parentesco e de laços sanguíneos e de favor. Nessas grandes parentelas, que incluía os senhores e seus agregados, estes desfrutavam das boas condições de vida. Já a outra parte da sociedade, composta por escravos, homens livres, libertos, Florestan designa como uma sociedade de castas, uma sociedade extremamente diferenciada da sociedade dos estamentos. Eram 2 mundos, o mundo dos brancos, das cortes, de uma concepção de mundo rústica e embasada na escravidão, e o mundo dos negros, o mundo do trabalho pesado, o mundo dos açoites, o mundo de todas as infâmias e desgraças possíveis naquela época. Era uma sociedade organizada a partir de uma exploração colonial e de um sistema de plantação pautado na grande propriedade fundiária, no latifúndio e na monocultura. Uma sociedade que se especializava em fornecer riquezas para fora. Conforme Florestan, riquezas que
se ligavam a produtos de sobremesa, produtos primários, pouco trabalhados, como o açúcar, o café, a aguardente e outros produtos primários. Com o fim dessa sociedade escravista no Brasil, os negros e os mulatos, os libertos, deixaram de ser os agentes centrais do trabalho escravo. A eles, nada foi dado em contrapartida a toda a riqueza e a todo o trabalho que prestaram aos seus senhores e a essa sociedade extremamente iníqua e desigual. Com o fim da escravidão, conforme Florestan Fernandes, surge a sociedade capitalista no Brasil. Esta brota suas raízes na segunda metade do século XIX, quando a economia de mercado deu origem a uma organização moderna típica, no sentido capitalista, do trabalho e das relações econômicas. Porém, isso se deu em poucas cidades, e nessas cidades desempenhou a competição funções construtivas. Com o desenvolvimento dessa nova ordem social, a classe dominante brasileira optou por braços e mãos brancas de europeus. Era preciso embranquecer o país. Até então, o Brasil era um país fundamentalmente negro. A maior parte da população, escrava ou liberta, era negra. E isso gerava um temor muito grande nos brancos, a exemplo do que ocorrera no Haiti, onde uma grande rebelião dos escravos fez com que os poucos representantes coloniais brancos tivessem suas cabeças cortadas, mortos e expulsos do país. E até hoje, o Haiti paga caro pela Revolução Haitiana, na qual os escravos, ex-escravos, os negros, até então considerados seres inferiores pelas teorias sociais, de autores como Gobineau e diversos outros, Lombroso, que pregavam a inferioridade física e mental dos negros, puderam dar um tapa na cara de Napoleão Bonaparte, que tinha o maior exército da época. Napoleão tentou invadir o Haiti, mas sofreu diversas derrotas e deixou aquele país para que os espanhóis fizessem o trabalho sujo de subjugar o Haiti, os quais mais tarde entregaram nas mãos dos norte-americanos. A classe dominante brasileira temia com muito medo a possibilidade de que os escravos se revoltassem contra a ordem social estabelecida. E também o grande racismo de época, o grande preconceito, impôs a necessidade de embranquecer o país, pois acreditava-se que sem tal expediente o Brasil seria uma nação que não daria certa, em razão da predominância de sangue negro e mulato em seu povo. Foi então que a classe dominante brasileira decidiu importar sangue europeu. Italianos, franceses, portugueses, todos eram bem-vindos. Já os chineses não eram bem-vindos pela classe dominante brasileira. Então o que ocorre no final do século XIX? A crise do trabalho escravo faz com que surja essa necessidade de uma nova força de trabalho que substituísse os negros. Jamais passou pela cabeça da classe dominante brasileira de recompensar os negros por todo o trabalho prestado durante todo esse período. Ao contrário, estes foram lançados para toda a marginalidade e para o subproletariado da nova ordem social. E assim, milhares de imigrantes brancos europeus aportaram nos portos de Santos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Sudeste e no Sul. Estes vinham com a promessa de embranquecer o país. Porém, acostumados a lidar com escravos, os fazendeiros tratavam os imigrantes, ainda que brancos, como escravos. Estavam mergulhados em uma visão de mundo extremamente cruel, acostumados ao mando, à chibata, e tratavam esses imigrantes como escravos. Porém, muitos desses imigrantes eram anarquistas, socialistas e repudiavam com veemência o tratamento dado pelos senhores. Muitos foram deportados de volta para a Europa pela sua insubmissão ao mandonismo dos brancos. Há um caso muito triste. Visitei a ilha de Anchieta, lá em Ubatuba, e lá era um presídio.
havia um presídio na ilha de Anchieta, e nas memórias desse presídio há uma história que 200 imigrantes do leste europeu, se não me engano, o país, se revoltaram contra as condições tratadas, dadas pelos fazendeiros paulistas, e todos foram deportados para a ilha de Anchieta, sem alimento, sem nada. Foram simplesmente jogados nessa ilha. O desespero da fome fez com que eles comessem mandioca brava, sem o saber. E como a gente sabe, mandioca brava é aquela mandioca que é venenosa. Todos morreram, todos, não sobrou nenhum para contar a história. Com isso a gente consegue ver como a classe brasileira dominante pensa, quais são os seus procedimentos ao longo de toda a história. Como conta Florestan Fernandes, após a abolição, essa classe dominante tratou com total negligência os problemas humanos dos pobres, entre aspas, em geral, e da população indigente de origem escrava. A falta de orientação de valor e de experiência com a nova ordem social, a indiferença ou a oposição disfarçada dos brancos à partilha democrática das oportunidades, econômicas ou educacionais, com ambos os setores da população brasileira, era marcante. E os dados do recenseamento pouco revelavam a melhoria da situação dessas pessoas. Como diz Florestan, o progresso para a população negra e mulata foi lento, demasiado lento e ilusório. Não houve uma integração imediata de negros e mulatos à nova ordem social competitiva, à sociedade de classes. Tampouco puderam se proletarizar nas condições mais humildes da sociedade, porquanto tiveram que disputar as posições sociais, competir os recursos com os imigrantes brancos, e pouco sobrava para esses libertos espaço dentro desse novo mercado. Conta Florestan Fernandes que apenas a mulher negra pôde se integrar à nova sociedade de classes, exercendo o velho ofício de empregada doméstica, a qual vem desde a escravidão. As mulheres negras foram as primeiras a fazerem parte da sociedade de classes no Brasil na condição de empregadas domésticas. Já o grosso da população afro-brasileira entrava para o exército industrial de reserva, sem oportunidades de ganhos, mergulhavam na mais profunda miséria. Conta Florestan Fernandes que, no processo de revolução burguesa no Brasil, os negros e mulatos ficaram com a poeira da estrada. Não tiveram meios de serem patrões, tampouco trabalhadores. Eram sim o que ele designa como uma ralé, como um grupo à parte da sociedade, que vivia na miséria e nas piores condições de vida, entregues ao alcoolismo, à prostituição, à bandidagem, como formas de vida, de sobrevivência a essa nova ordem social. Segundo Florestan Fernandes, o mercado internacional forneceu ao país imigrantes da Europa, que vinham em busca de áreas mais ricas e em vias de desenvolvimento para trabalhar como classe assalariada, rural e urbana, ou como mascates, lojistas, comerciantes ou fabricantes. Por outro lado, famílias brancas tradicionais começaram a mudar-se do interior para as grandes cidades, e as pessoas pobres ou dependentes surgiram como um setor assalariado cada vez maior. Os negros e mulatos se viram alijados da competição pelas novas oportunidades, monopolizadas pelos europeus, ou permaneciam em posições dependentes ou marginais dissimuladas. Esse texto do Florestan Fernandes, que eu usei como referência, é uma compilação das teses do livro dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que, segundo Antônio Cândido, é um dos principais livros para se entender no Brasil. Um dos mais belos livros, Integração do Negro na Sociedade de Classes. Um dos mais belos livros escrito em língua portuguesa. Há uma fofoca bem interessante desse livro, que um presidente de um país africano enviou uma carta para o Florestan Fernandes do negro à sociedade de classes. O presidente de um país africano mandou uma carta para o Florestan Fernandes
solicitando que ele fosse até o país, lá na costa africana, para ele receber uma homenagem, porque ele era um negro que tinha feito um trabalho muito grande para a população africana em todo o mundo. Aí o Florestan responde: olha, amigo, eu não sou negro, eu sou branco. Aí o rei responde: não tem problema, pelo seu trabalho podemos te chamar de um negro. E o próprio Florestan em seguida passa a se ver como negro, porque pela sua própria origem subalterna de vida, pela sua experiência social de marginalidade, de ter começado a trabalhar aos 4 anos de idade como engraxate, filho de lavadeira que vivia nos porões e lutava para ganhar a vida na São Paulo no início do século XX, se identificava como tal. Então, nesse livro, Integração do Negro à Sociedade de Classe, o Florestan Fernandes mostra como foi difícil para a população negra se integrar a essa nova sociedade, fazer parte, ainda que como proletariado, como trabalhador manual, nos ofícios mais simples. Segundo Florestan Fernandes, havia um afã do negro de pertencer a essa sociedade branca, porém a própria sociedade barrava os negros. Estes eram barrados pela sua condição racial e pela sua condição social. Apesar da vontade do negro de ter uma vida digna, de ser um trabalhador assalariado, não havia espaço para eles nessa nova sociedade. Do fim da abolição até a década de 50, o grosso da população afro-brasileira vivenciou a mais profunda miséria e indiferença dos brancos. Porém, não foram vítimas dessa situação. Ao contrário, elaboraram uma contra-ideologia racial, como diz Florestan Fernandes. Eles denunciavam o racismo dos brancos brasileiros. Criavam seus clubes particulares, seus teatros, as suas associações, inclusive seus movimentos sociais. Até os anos 50, os clubes de futebol brasileiros não aceitavam jogadores negros, tampouco técnicos. Um técnico negro era inconcebível até os anos 60 no Brasil, até hoje. Por quê? Porque na mentalidade do senso comum, o lugar do negro sempre foi um lugar de obedecer, nunca um lugar de ser um estrategista, um coordenador, um técnico de futebol. Os negros não podiam entrar nos clubes brancos, ainda que como as mulheres babás. Essas eram proibidas. Ainda hoje em São Paulo existe isso. As mulheres, as babás negras, só podem entrar se estiverem trajadas a rigor, como babás, e precisam da autorização de suas patroas. O Brasil é uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente iníqua com a população afro-brasileira, não só com ela, mas com todos os pobres. Nesse processo de revolução burguesa, conta Florestan Fernandes, a supremacia branca nunca foi ameaçada pelo abolicionismo. Ao contrário, foi apenas reorganizada em outros termos, em que a competição teve uma consequência terrível: a exclusão, parcial ou total, do ex-agente da mão de obra escrava e dos libertos do fluxo vital do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Se São Paulo se destaca pelos seus arranha-céus, pela sua riqueza, pela Avenida Paulista, toda essa riqueza não ficou nas mãos do grosso da população brasileira, inclusive da população negra. Estes estiveram submersos numa economia natural de subsistência. Permaneceram como trabalhadores rurais, vivendo aos favores de seus patrões. Quando iam para as grandes cidades, lotavam as favelas. Não tinham espaço nessa nova sociedade. Se antes, durante a escravidão, o negro era visto como um inimigo público, após a escravidão, passou a ser um indesejável cidadão, tampouco cidadão brasileiro. É muito interessante porque nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, quando acaba a escravidão, ele pega boa parte dos ex-agentes do trabalho, dos afro-americanos, e envia de volta para a África, cria um país chamado Libéria e manda de volta muitos dos escravos para lá. A elite brasileira nem pensou em fazer isso porque esse expediente ia custar muito caro. Preferiram deixar os negros à própria sorte. Eles que se danem. Não tiveram a menor preocupação de ressocializar, de reeducar, de reparar o negro por todo o trabalho prestado, por toda a riqueza criada.
Muito triste essa história. Florestan conta que quando estava fazendo as suas pesquisas sobre a questão racial, muitas vezes tivera que parar para chorar pelos depoimentos e pelas atrocidades que ouvia de suas fontes. Era uma realidade dramática, extremamente perversa, que branco nenhum jamais saberá compreender. E mais, afirma que ser branco no Brasil é levar uma vantagem cotidiana em relação aos negros. Por quê? Porque, por exemplo, eu que sou branco, saio às ruas, nunca tomei um enquadro da polícia, vou ao supermercado, os seguranças olham para mim tranquilamente, como se eu fosse um bom cidadão. Já os meus amigos e colegas negros não vivem da mesma forma. Quando saem às ruas, são enquadrados pela polícia. Quando vão aos mercados, são perseguidos pelos seguranças. Quando vão às lojas, são maltratados pelos atendentes, porque supõe-se que não têm meios para comprar aquilo que desejam. O Brasil é um país extremamente perverso com a população afro-brasileira. Não obstante, o mito criado por Gilberto Freire da democracia racial. Florestan Fernandes foi quem denunciou, junto com o Guerreiro Ramos, esse mito da democracia racial. Primeiro, o Guerreiro Ramos foi quem disse: o Brasil é o país mais racista do mundo. Já Florestan mostra como que esse mito da democracia racial não tem fundamento nenhum na realidade concreta das relações sociais e raciais no Brasil. Muito pelo contrário, foi um mito criado para apaziguar a consciência branca, para que os brancos se eximissem de qualquer reparação histórica para a população negra. Então hoje, quando falamos em cotas raciais, nada mais justo se entendermos o Brasil a partir de Florestan Fernandes, uma vez que todo o trabalho, toda a riqueza construída no Brasil ao longo de 400 anos, de 4 séculos, foi produzida por mãos, braços e pernas negras. E a esses ex-agentes do trabalho escravos, que antes eram centrais para toda a economia e sociedade, não restou nada, só a poeira da estrada, como afirma Florestan Fernandes. Então é bem interessante isso, assim, né, de como que o Brasil é um país extremamente iníquo, injusto, perverso. Toda a riqueza que se produziu foi produzida com o esforço, com o sangue, com o suor dos escravos e libertos. E estes não tiveram nada, só a poeira da estrada. Há em São Paulo o Museu Afro-Brasileiro, que fica lá no Ibirapuera. Lá existem alguns aparatos da escravidão, fotos dos cafezais paulistas, os quais no começo tiveram muito trabalho escravo. O café, ele é uma planta assim, demora 6 anos para você poder colher os frutos. Então, como que dava a plantação dos cafés? Que começa no Rio de Janeiro, vai para o Vale do Paraíba até o interior de São Paulo. Demandava um grande investimento. Tinha que esperar 6 anos o café crescer para então o café poder ser colhido. Todo o processo de plantio e manutenção dos cafezais fora feito por escravos, por negros. E nesse museu há esses registros de fotografias dos ex-agentes do trabalho escravo exercendo o ofício nas lavouras cafeeiras. Porém, com a chegada dos imigrantes, estes foram expulsos deste ofício e coube aos imigrantes colher os cafezais, também em condições escravas, embora remunerados. Por conseguinte, nessa passagem da sociedade escravista para a sociedade burguesa, a sociedade de classes, na qual o favor e a palavra deixam de prevalecer e se sobressai o contrato, a competição, os negros foram totalmente abandonados. A população afro-brasileira, antes agentes do trabalho, foram vistos como desprezíveis agentes do trabalho, como pessoas a serem perseguidas. Até os anos 30, o candomblé era proibido, a capoeira era proibida, o samba era reprimido pela polícia. Somente com a ascensão de Getúlio Vargas e o trabalho de alguns antropólogos, como Nina Rodrigues, como também o baiano... Como que é o nome dele? Me fugiu o nome dele agora. Apenas com o reconhecimento da intelectualidade branca e de Getúlio Vargas, essas manifestações culturais típicas da população afro-brasileira
tornaram-se símbolos da identidade nacional. Hoje, quando se fala que o Brasil é o país do samba, poucos sabem que as rodas de samba dos afro-brasileiros até a década de 30 era duramente reprimida pela polícia. E muitos sambas ainda desse período, das primeiras décadas do século XX, retratam essa realidade, na qual, ao fazerem seu samba, eles tinham que fugir da polícia, porque esta era uma inimiga implacável e a todos enviava para a cadeia, porque samba era coisa de gente incivilizada, de gente negra, como se dizia na época, com todos os preconceitos. Então é muito engraçado hoje, o Brasil é o país do samba, porém precisamos ter essa lembrança, que nem sempre o samba foi reconhecido pela classe dominante brasileira, somente Getúlio Vargas, tampouco a feijoada. Feijoada era uma comida desprezada pelos senhores. E hoje a feijoada também é vista como um prato típico brasileiro, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque a desigualdade racial e social sempre foi muito marcante na sociedade brasileira. Conforme Florestan Fernandes, a emergência da sociedade de classe ou da sociedade capitalista no Brasil foi um processo epidérmico que atingiu apenas os estratos brancos. Foi um processo feito pela raça dominante, como afirma Florestan Fernandes, e para a raça dominante. As mudanças na estrutura social que ocorreram na sociedade brasileira não tiveram efeitos profundos sobre a concentração racial da riqueza, do prestígio e do poder. Foi, novamente, um processo social de mudança em benefício único da raça branca. Conforme Florestan, o que prevaleceu foi a negligência dos problemas dos pobres e da população indigente de origem escrava, a indiferença ou a oposição disfarçada dos brancos à partilha democrática das oportunidades econômicas ou educacionais, com amplos setores da população brasileira. É muito interessante. Nesse livro, Integração do Negro, o Florestan fala assim, que a população afro-brasileira desenvolveu uma consciência política, se organizou politicamente, criou seus movimentos sociais e lutou por democracia. Porém, os brancos, a classe dominante branca brasileira, tratou com total indiferença esses movimentos sociais. Estes, aqueles que foram relegados à miséria, exerceram os papéis que caberia ou que coube à classe dominante branca em outros países, como na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Já no Brasil, a classe dominante branca se eximiu de qualquer reparação histórica e a população afro-brasileira, quando se organizou, foi totalmente desprezada pela classe dominante. Com isso, Florestan Fernandes aponta um processo de racialização da política. Como que a política, essa política institucional, só é reconhecida quando feita por brancos, uma vez que quando a população afro-brasileira se organizou na década de 30, ela fora solenemente ignorada pela classe dominante branco. Então, o Florestan vai dizer, por que a população negra no Brasil ainda continua sendo uma população marginalizada, que está sempre, quando nós observamos na rua, exercendo os piores ofícios, os mais modestos, garis, vendedores ambulantes, nos sinais, ou mesmo nas periferias, nas favelas, trocando tiro com a polícia, vendendo a sua mercadoria que chega até eles nas favelas. Por que a população negra continua subalterna, exercendo ofícios, como as mulheres negras ainda hoje, de empregadas domésticas? Florestan responde, porque todo esse processo de mudança social ocorre em favor unicamente dos brancos. Estes monopolizavam toda a riqueza, todo o prestígio e todo o poder político. Existe sim uma responsabilidade da classe dominante branca brasileira das condições sociais e raciais da população afro-brasileira. E arremata Florestan Fernandes. Esse texto foi escrito em 68. Olha a atualidade, página 90.
A estrutura racial da sociedade brasileira, até agora, favorece o monopólio da riqueza, do prestígio e do poder pelos brancos. A supremacia branca é uma realidade no presente, quase tanto quanto foi no passado. A organização da sociedade impele o negro e o mulato para a pobreza, o desemprego ou o subemprego e para o, como era chamado na época, trabalho de negro. Incrível! 5 décadas, 6 décadas depois, e a sociedade brasileira continua a mesmíssima sociedade. Então, o Florestan ele vai falar assim que o racismo brasileiro é um racismo velado, diferente do racismo norte-americano e na África do Sul. Por quê? Porque nos Estados Unidos o conflito está posto. Ora, se você é negro, você tem o seu espaço. Na África do Sul também. Não queira atravessar o seu espaço. Porém, nos Estados Unidos, a população afro-americana vive em condições de vida, do ponto de vista capitalista da ordem social competitiva, muito superiores à população brasileira. Não obstante o racismo ser um mal que atravessa a estrutura de classes e se reproduz, mesmo nas condições norte-americanas, onde a população afro-americana tem melhores condições de vida, do ponto de vista do acesso aos recursos sociais. Então, nos Estados Unidos, o conflito está dado. Quando um policial branco mata um negro, imediatamente a população negra se rebela e vai para as ruas, quebra as lojas e causa um estrago. Agora, também na África do Sul, o apartheid dividia os espaços em lugares de brancos e lugares de negros. O conflito estava dado, e quando algum desses lados ousava atravessar essas barreiras, logo o conflito emergia. Já na sociedade brasileira, não. O racismo brasileiro é um racismo peculiar. O Florestan fala de um preconceito de ter preconceito. O que isso significa? Significa que nós não temos a capacidade de reconhecermos como racistas. Nós, afirma a ideologia dominante, convivemos tranquilamente entre brancos e negros. Os brancos até dão tapa nas costas dos negros, sentam nas mesmas mesas, frequentam as mesmas rodas de samba. Porém, na realidade concreta da sociedade brasileira, o branco vive em condições extremamente superiores à população negra. Tem acesso à educação, tem acesso à universidade, tem acesso à moradia. Enquanto que a população afro-brasileira, somente agora com as políticas de cota, passou a ter acesso ao ensino superior. Quantos professores negros você teve? Quantos médicos negros você conhece? Quantos juízes negros você conhece? Quantos doutos do STF negros você conhece? Qual é o presidente da República Negra? Qual presidente da República negro ou negra que nós conhecemos no Brasil? Nenhum. Então, o que o Florestan diz? Ele diz assim, que essa sociedade brasileira, em razão das transformações econômicas terem sido monopolizadas pela raça dominante, como ele afirma, entre aspas, se reproduziu um modelo assimétrico de relações raciais, construído para regular o contato e ordenação social entre o senhor, o escravo e o liberto. A dominação do senhor e a subordinação do escravo ou do liberto são parte do mesmo ritual, por meio do qual as emoções e os sentimentos poderiam ser controlados e mascarados. No Brasil, esse tipo de ritualização teve idênticas funções, reforçado pela pressão católica para preservar, em algum sentido aparente, o estilo de vida dos cristãos dos senhores, escravos e libertos. Então, o que o Florestan diz? O preconceito de ter preconceito é uma atitude da nobreza branca brasileira. Por quê? Porque raras eram as vezes na qual o senhor, ele diretamente castigava o seu escravo. Haviam capatazes para isso, como jagunços ou os feitores. A estes competiam dar os açoites nos escravos em praças públicas. Como um nobre cristão, os senhores, o patriarca, via-se como também um senhor paternalista, que
aparentemente ou declaradamente, queria o bem de seu escravo. E essa atitude do preconceito, de ter preconceito, ela tem como pressuposto uma concepção de mundo na qual jamais cabe ao branco ter uma atitude dessas, uma vez que ele, na sua consciência tranquila, é alguém cristão, alguém que não tem preconceitos, alguém que sabe tolerar o outro. Porém, na realidade concreta e cotidiana da população afro-brasileira, o racismo se reproduz, assim como a discriminação racial. O Florestan faz uma distinção entre o racismo e a discriminação racial. Segundo ele, o racismo é uma prática que está presente nas interações, uma prática cotidiana. Já a discriminação racial é uma prática da sociedade, é uma prática que vem da sociedade. E isso ele mostra o racismo através dos intercasamentos. Ainda hoje, muito difícil haver casamentos entre brancos e negros. Isso, quando acontece, gera diversos conflitos nas famílias. E em seu livro Brancos e Negros em São Paulo, ele mostra isso. Como era grande o sofrimento daqueles que conseguiam casar com mulheres brancas, ou daquelas brancas que se casavam com homens negros. Estas eram expulsas das famílias, deserdadas. Inúmeros conflitos surgiam. Estes não eram aceitos pelas famílias. Jamais poderiam se sentar à mesa aos domingos para compartilhar um almoço ou um jantar. Já a discriminação racial é a discriminação provocada pela polícia, é a discriminação provocada pela sociedade, que barra a pretensão, o afã do negro de ascender nessa sociedade. Então, o Florestan vai dizer assim: sob o capitalismo dependente, o sistema de classes é incapaz de exercer todas as suas funções destrutivas do velho regime ou construtiva, que exerceu nos países capitalistas desenvolvidos. Dois processos se verificam conjuntamente: a modernização do arcaico e a arcaização do moderno, como fator normal de integração estrutural e de evolução da sociedade. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, que a sociedade brasileira, ela se desenvolve modernizando o arcaico. O que isso significa? Ora, significa isso que nós vemos tranquilamente pelas ruas do Brasil: catadores de lixo com celulares na mão. E, ao mesmo tempo, a arcaização do moderno significa um processo de construção de uma nova sociedade na qual favelas convivem ao lado de condomínios de luxo, na qual shopping center dividem espaços urbanos com presídios repletos de gente negra e mulata. Uma sociedade perversa que faz com que aqueles elementos arcaicos, ou seja, aqueles elementos que não puderam compartilhar da prosperidade branca, da riqueza produzida pela sociedade, se modernizem de uma maneira epidérmica. Ou seja, nas favelas é possível sim que as pessoas tenham carros, tenham internet, tenham telefone, tenham celulares, tenham TV por assinatura. Porém, estas continuam nas favelas, sem saneamento básico, sem a propriedade da casa. Isso é a modernização do arcaico. Já a arcaização do moderno é essa sociedade nova que construímos, na qual a classe dominante educa seus filhos em colégios bilíngues, trata-os desde pequenos com leite de pera, danoninho, peito de peru, protege-os numa bolha cor-de-rosa. Trata seus filhos como frangos de granja, que ao pisarem nas ruas terão que lidar com marginais que vivem na mais profunda miséria, sem amor, sem carinho, sem dinheiro. E todo esse ódio logo se transforma em crimes. Afinal, me dê seu celular ou então estouro a sua cabeça. E aí, se o playboy branco, acostumado desde cedo a viver nas melhores condições, recusa entregar o seu iPhone, ele leva um tiro na cabeça. Essa é a mensagem do hip hop. De que adianta construir uma sociedade para meia dúzia de pessoas, se essa meia dúzia de pessoas, ao pisar na rua,
terá consigo o contato com milhões de outras pessoas desesperadas para ter o que sobreviver. Então, o que o Florestan Fernandes afirma é que, como indivíduos, mas principalmente como minoria de cor, o negro e o mulato não têm liberdade para se utilizar de uma competição agressiva contra os brancos, explorar o conflito social do intuito de lutar contra a desigualdade racial. Enquanto indivíduo, apenas poucos podem subir, ascender socialmente de forma vertical. Ou seja, o que isso significa? Ora, significa que apenas o futebol, a indústria cultural, oferece meios para que pessoas como Pelé, como Neymar e diversos outros possam se tornar milionários. Já o grosso da população afro-brasileira jamais conseguirá alcançar essa condição pelo seu próprio esforço individual. Por quê? Porque é uma sociedade que peneira. Somente aqueles que adotam a ideologia branca, aqueles que estão dispostos a servir aos brancos, a reproduzir a ideologia dominante, conseguem se transformar em milionários. Apenas como coletividade organizada, como movimento social, a população afro-brasileira poderá conseguir alcançar os seus direitos nessa iníqua sociedade, afirma Florestan Fernandes. Para fechar, ele vai dizer assim: restringindo as oportunidades econômicas, educacionais, sociais e políticas do negro e do mulato, mantendo-os fora do sistema, entre aspas, ou à margem e na periferia da ordem social competitiva, nas favelas, nas posições mais subalternas da sociedade, o preconceito e a discriminação de cor impedem a existência e o surgimento de uma democracia racial no Brasil. Ou seja, o racismo e a discriminação racial é um mecanismo que impede o negro de ascender na sociedade. É uma forma que a sociedade tem no Brasil para barrar o negro. E esse nosso racismo se reproduz da maneira mais cínica possível, afirmando-se não racista. Então, o Florestan vai dizer que o elemento estrutural da situação racial brasileira tem duas dimensões distintas. Uma especificamente social, associada à impossibilidade com que se defrontam as sociedades capitalistas e de classes subdesenvolvidas da América Latina, de criar uma sociedade capaz de absorver os diferentes setores da população, ainda que parcialmente, nos estratos ocupacionais e sociais do sistema de produção. Não estamos falando de ser patrão, de ser burguês. Estamos falando simplesmente de ser operário, de ter uma casa, uma vida digna. Já a outra dimensão é a situação racial propriamente dita. A raça como um fator de longa duração que se mescla com a classe e barra a população afro-brasileira de ascender socialmente. Como eu já disse isso, é incrível, mas assim, o primeiro documento histórico a manter, a sustentar um racismo é a Bíblia. Então, a questão racial, o racismo, é um problema de longa duração. É um problema que vem de milênios, é uma coisa que não é de ontem. E dificilmente ele será transformado hoje. Então, para fechar essa aula, os brancos, a classe dominante branca, a raça dominante no Brasil, tem uma tendência definida para manter e talvez reforçar os privilégios econômicos e políticos ou as injustiças sociais, a causa de todos os grupos de cor e de todos os pobres, incluindo a gente branca. Ou seja, o que o Florestan está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a classe dominante branca brasileira jamais vai ceder os seus privilégios, jamais vai reconhecer e partilhar com o grosso da população afro-brasileira. Então, o que Florestan Fernandes mostra é que a população afro-brasileira continua ainda hoje vivendo uma situação dramática, amargando nas prisões, nas favelas. Os jovens negros continuam sendo a maioria a serem mortos pela polícia. Então,
o que ele diz: a condição econômica, social e cultural dos negros é o aspecto terrível de todo o quadro fornecido pelos dados do recenseamento. Ele se refere ao censo de 1950, coisa que se reproduz até hoje. Não do ponto de vista cultural, porque do ponto de vista cultural há muita contribuição, né, da população afro-brasileira para a cultura brasileira. O que Florestan Fernandes mostra é que existe uma situação como esta envolve mais do que desigualdade social e pobreza insidiosa. Pressupõe que os indivíduos afetados não estão incluídos como grupo racial na ordem social existente, como se não fossem seres humanos nem cidadãos normais. São uma espécie de ralé, não aceita pela sociedade. Enfim,